Abra comigo a palavra de Deus nesta tarde no Evangelho de Marcos. Me volto para o capítulo de número 15, o versículo de número 33. Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 33, estas palavras, momento da crucificação do Senhor Jesus, que chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E o título da nossa meditação nesta tarde é a morte do Senhor Jesus Cristo e o fim das trevas espirituais. Bem, nós seguiremos esta minha proposta de um modo devocional nesta tarde, através deste capítulo 15 de Marcos e outras várias passagens das Escrituras que apresentam a morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo pelo seu povo. Bem, queridos amigos, a crucificação do Senhor Jesus Cristo, Salvador, a crucificação de Jesus Cristo é o ponto central de toda a Bíblia. Todas as Escrituras apontam para a morte do Senhor Jesus Cristo como ponto central, como evento central de toda a história da humanidade, de toda a história de um universo, se posso colocar assim. Se você pensar sobre uma pintura com um ponto de fuga, um horizonte, um ponto central, e a paisagem volta apontando para aquele ponto de fuga, nós devemos ver a palavra de Deus desta maneira. Todas as narrativas, tudo que há aqui está apontando para aquele ponto específico, aquele dia, aquele momento, quando Jesus Cristo, Filho de Deus, deveria morrer no lugar do seu povo, cumprindo assim aquela aliança gloriosa da graça entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, deveria tomar um corpo e uma natureza humana para morrer, para sofrer, pagando no lugar daqueles por quem ele veio a este mundo, seu povo eleito, aqueles porque ele entregaria a sua vida. E todas as passagens que apontam para o Senhor Jesus Cristo são passagens maravilhosas. Nós temos profecias na Bíblia, nós temos narrativas que descrevem a maneira como ele viveria e a maneira como ele morreria. E esse evento, a morte de Jesus Cristo, queridos amigos, é o evento mais estupendo em toda a história. É a maior transação realizada na história do universo, que os nossos pecados fossem colocados sobre ele, e que os seus méritos outorgados a nós, os que cremos em Jesus Cristo, para a salvação, para a reconciliação com Deus. E é de suma importância, ao iniciarmos a nossa meditação, que nós estejamos claros a respeito do porquê Jesus Cristo morreu, a respeito de sua morte substitutiva, que a sua morte na cruz não foi um acidente na história, não foi algo por acaso, um acidente não planejado, não, nada do tipo, um erro nos planos de Jesus Cristo. Oh, coitado dele, tão jovem, morreu antes da hora daquela maneira, poderia ter vivido tanto tempo e feito muito mais. Não, isso é tolice, queridos amigos. Isso é um sinal de que nós não conhecemos a palavra de Deus se pensamos desta forma. A morte do Senhor Jesus Cristo foi preparada, planejada. Ele veio ao mundo para morrer, ele nasceu para morrer, para dar a sua vida voluntariamente. A sua morte foi planejada na eternidade passada, nos ensina a palavra de Deus. Que na eternidade passada, se eu posso colocar nesses termos, antes da criação do mundo, antes da redenção do homem, um plano foi traçado por Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Isso eu posso colocar nesta linguagem simples, reverente, singela. Deus, o Pai, como que disse ao Filho, se tu fores àquele mundo e morreres no lugar daquelas pessoas, eu as darei a ti para que sejam tuas por toda a eternidade. Se Jesus Cristo viesse a este mundo para sofrer e pagar a justiça que a lei dele, a lei de Deus, do Deus triuno demanda, a lei que nós temos quebrado, os nossos pecados, e assim Jesus Cristo veio a este mundo e morrendo no lugar de pecadores, ressuscitou e subiu ao céu e enviou o seu Espírito para que o Espírito de Deus abrisse o nosso entendimento pela palavra para estas verdades, para que crendo em Jesus Cristo, pelos méritos dele, houvesse perdão e reconciliação com Deus. A morte de Jesus Cristo foi uma morte planejada e a morte de Jesus Cristo foi uma morte voluntária. Sim, foi voluntária. Ele não foi preso contra a sua vontade. Quando nós lemos esta narrativa da sua crucificação, isso se torna claro. Ele não abriu a sua boca para questionar, ele não abriu a sua boca para debater, para trazer uma defesa. Por quê? Porque ele deveria morrer. Ele deveria ser como um cordeiro, indo em silêncio ao matadouro. Ele se entregou voluntariamente para morrer. Muitas vezes
Tantas vezes os judeus tentaram prender a Jesus Cristo, mas nunca foi o momento certo, isto é, não era a hora. Nós vemos isso no início do ministério de Jesus, no meio do ministério de Jesus. Tantas vezes aqueles judeus fariseus traziam armadilhas intelectuais, silogismos tais, para confundir, assim possível fosse, Jesus Cristo e acusá-lo diante do povo, ou diante da lei, ou diante dos romanos, mas nunca conseguiram. Ou tentaram prendê-lo à força várias vezes e nunca puderam. Mas quando chegou o seu momento, quando chegou aquela hora, quando ele deveria entregar a sua vida, ele deu a sua vida voluntariamente. Ele se entregou, mesmo naquele jardim, quando aquela multidão, junto com os sacerdotes e os escribas e soldados vieram para prendê-lo, ele deu um passo à frente, dizendo: aqui estou, para se entregar voluntariamente. E quando Pedro desembainhou a sua espada e cortou a orelha daquele soldado, talvez tentando matá-lo, não sabemos, um ato de loucura de Pedro, o Senhor colou a orelha de Malcos novamente, repreendeu a Pedro e se entregou voluntariamente. A sua morte foi uma morte voluntária. No momento certo, planejado, no tempo certo, ele entregou a sua vida. E a sua morte, marque isso, foi uma morte substitutiva. Ele não morreu por si mesmo. Ele morreu no lugar de pecadores, ele não pagou por pecados ou transgressões suas, ele viveu uma vida perfeita, ele é o Deus eterno que se fez homem. Em Romanos capítulo 5, no versículo de número 6, o apóstolo Paulo declara estas palavras: porque Cristo, estando nós ainda fracos, isto é, em pecados, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu pelos ímpios. Ele não morreu por si mesmo. Ele não sofreu por culpa sua. Ele sofreu por nossa culpa. Ímpios, por pecadores, por aqueles que reconheceriam seu pecado e miséria e se aproximariam dele para ter os méritos dele, o seu sofrimento, assim por dizer. Ele veio no lugar de pecadores. E a sua morte e os eventos envolvendo a sua crucificação, bem, estes eventos foram profetizados séculos, muitos séculos antes da vinda de Cristo, muito tempo antes daquele dia na cruz do Calvário, e foram cumpridos. Veja você, essas profecias foram cumpridas de uma maneira cabal, literalmente, e com uma precisão matemática. E o cumprimento dessas profecias nos eventos da morte de Jesus Cristo, naquele dia, fora dos muros de Jerusalém, diante de toda aquela nação, aquilo serviria como prova para os judeus de que o seu Messias estava entre eles, porque aquelas profecias que falavam sobre a sua morte, a maneira como ele morreria, estavam se cumprindo diante dos olhos daqueles homens. E sobre quem aquelas profecias se cumprissem, esse era o Messias. Os judeus deveriam saber isso. Os judeus deveriam ter entendido isso, mas o povo judeu rejeitou o seu Salvador, e o povo judeu erroneamente havia esquecido e negligenciado tantos textos da palavra de Deus que diziam, que afirmavam, que profetizavam que quando o Messias viesse, ele seria um servo e um servo sofredor. Há na palavra de Deus duas famílias de textos sobre a vinda do Messias. Há um grupo de textos e profecias que falam sobre a glória do Messias, mas esses textos apontam para a sua glória após a sua ressurreição. E há um grupo de textos que falam sobre o seu sofrimento, o seu martírio, sobre a sua morte. Ele seria um servo sofredor. Textos que falam que ele viria, que ele seria desprezado, que ele seria rejeitado, que ele seria um homem simples na sua forma exterior, que ele sofreria de tal maneira que seria levantado na cruz por gentios e desprezado pelos líderes de Israel. Como foi que os judeus se esqueceram destas coisas? Textos que ensinavam com a absoluta necessidade da sua morte expiatória substitutiva no Calvário. E veja, os judeus, eles selecionaram e focaram apenas naquelas profecias que apresentavam o Messias como um rei vitorioso. Porque, bem, nós sabemos, os judeus almejavam por uma nova época de ouro. Eles almejavam estar livres do domínio romano. Eles olhavam para trás e viam o tempo de Davi, de Salomão, e almejavam ser uma nação superior novamente naquela terra, serem livres dos seus opressores. E assim eles começaram ao longo dos séculos focar nesses textos messiânicos que falavam sobre a glória do Messias, que apresentavam o Messias quando viesse como um rei vitorioso. Bem, Deus deu àquele povo um imenso recurso visual para os ensinar sobre a necessidade de um Salvador. Eles deveriam entender
que quando o seu Messias viesse e chegasse, ele deveria sofrer e morrer como um sacrifício no lugar de pecadores, que Deus o Pai havia provido um sacrifício no lugar daquela nação e de todo aquele que cresce. Alguém que daria a sua vida morrendo no lugar de pecadores, para pagar no lugar de pecadores. E Deus deu àquela nação um grande, um imenso, um contínuo recurso visual para ensinar exatamente esta lição. Você se recorda dos sacrifícios no tabernáculo e depois no templo por séculos e séculos, sacrifícios de animais, o derramamento de sangue, a queima daqueles animais e tudo aquilo que significava, todos eles representavam a expiação de pecados. A necessidade de um sacrifício no lugar do pecador. Todos eles apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Tudo o que era realizado na performance daqueles sacrifícios mostrava a necessidade de substituição. O pecador consciente, culpado do seu pecado, deveria trazer à porta do tabernáculo, do templo, aquele seu animal, aquele bezerro, aquela ovelha, e ali ele deveria colocar as suas mãos sobre a cabeça daquele animal, simbolizando a transferência da sua culpa, do seu crime, do seu pecado, e aquele animal deveria ser degolado, sangue deveria jorrar ali, fora das portas do tabernáculo, do templo, representando que aquele animal estava levando a culpa daquele indivíduo. Será que essa não é uma lição clara que Deus estava mostrando para aqueles judeus ao longo de dias, semanas, a cada dia sacrifício, sempre sendo realizado, fumaça do sacrifício subindo nas narinas daqueles homens, dia após dia, e os símbolos daqueles animais, apontando para a provisão de Deus, através de um Messias sofredor. Todos eles representavam expiação, sacrifício no lugar de pecador, e todos eles, amigos, apontavam para o Senhor Jesus Cristo Salvador, mas eles haviam esquecido a mensagem dos sacrifícios. Eles haviam visto tantas e tantas vezes aquele recurso visual e se esquecido da mensagem. Eles haviam atentado para a cor, para a forma e esqueceram a mensagem que aquilo comunicava. E eles seguiam aquela liturgia, dia após dia, séculos após séculos, se esquecendo que aquilo representava algo e os profetas haviam explicado que o Messias deveria vir, que o Salvador deveria vir. Então, quando Jesus Cristo veio e apareceu publicamente, de uma maneira simples, um homem do interior de Nazaré, com sua linguagem profunda, porém simples, com seu sotaque do interior, vestindo em roupas simples, eles o rejeitaram, eles o desprezaram, porque eles esperavam por um Messias que nascesse em Jerusalém, na corte real, vestido de esplendor, sentasse num trono físico humano para reinar sobre Jerusalém, sobre Israel. E por terem colocado de lado a palavra de Deus, e por buscar esse desejo de prosperidade como nação, um Messias próspero que irá expulsar os romanos daqui e trazer de volta a época de ouro de Davi. Então, quando Jesus Cristo chegou, eles rejeitaram o Messias sofredor, o Messias preso pelos romanos, o Messias crucificado como um gentio desta maneira. Esse não é o nosso Messias, para fora com ele, crucifica-o! E os lábios que clamaram hosanas ao Senhor, então crucifica-o, crucifica-o, dai-nos um criminoso Barrabás. E mesmo os discípulos, marque você, não entendiam, não aceitavam esse seu ensino, o ensino de Jesus, a respeito de sua morte, a respeito de sua humilhação. Você se recorda nos evangelhos, quantas e quantas vezes o Senhor Jesus reunia os discípulos e mais uma vez os ensinava que necessário era que padecesse nas mãos de pecadores, que fosse rejeitado pelos líderes, que fosse crucificado e ao terceiro dia ressuscitasse. Eles não entendiam, a ficha não caía. Eles olhavam para Jesus Cristo com as lentes daquele ensino rabínico de que o Messias iria reinar em Jerusalém. Eles queriam estar sentados um à direita, um à esquerda, vestido de esplendor. E quando Jesus Cristo falava sobre humilhação, sobre desprezo, sobre morte, sobre ser crucificado, eles estavam como que ababascados, eles não percebiam, isso não entrava, a mensagem não entrava, a tal ponto que quando o Senhor se entregou, Pedro se lança no meio para tentar, assim por dizer, defendê-lo. Senhor, não faça isso contigo, morrer, ser crucificado, tenha pena, tenha dó de ti mesmo. Nem mesmo os discípulos pareciam entender que ele deveria ser humilhado e deveria ressuscitar da morte, e embora muitas vezes os ensinara que ele deveria padecer, foi somente depois da ressurreição
que eles compreenderam tudo aquilo a respeito do que os profetas e a lei predisseram sobre Jesus. E então, pela primeira vez, a ficha caiu, assim por dizer, eles eram salvos. Perdão, eles eram crentes, a maioria deles, pelo menos, e ainda assim eles não compreenderam. No entanto, queridos amigos, era necessário que ele morresse. Foi necessário que ele sofresse. E sem a sua morte no lugar de pecadores, não haveria perdão de pecados. Nós não estaríamos aqui hoje. Não haveria a ressurreição dentre os mortos, a justiça de Deus, a sua lei quebrada por pecadores que demanda punição, deveria ser cumprida. E Jesus Cristo deveria morrer. Ele veio para morrer. Eu volto a dizer, a morte do Senhor Jesus Cristo, Salvador, é o centro, é o ponto central de toda a história do universo. Que Jesus Cristo deveria entregar a sua vida daquela maneira. A sua morte na cruz do Calvário, eu mencionei, você sabe, é o cumprimento de inúmeras profecias. Eu gostaria de mencionar um número delas agora. Há tantos textos na palavra de Deus, escritos séculos antes, que foram cumpridos com precisão na morte naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Nos é dito na palavra de Deus, por exemplo, que ele seria, isto séculos antes, 680 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mais do que isso, na verdade, no período de Davi, quase 1000 anos antes, que Jesus Cristo seria traído por um amigo. Veja comigo o Salmo de número 41, o versículo de número 9, que diz o seguinte: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Isto é Davi profetizando. E sabe onde está o cumprimento desta profecia? Aqui em Marcos, capítulo 14, versículo de número 10, ouça essas palavras. E Judas Iscariotes, um dos 12, um dos seus amigos, um dos seus achegados, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. Ele seria traído por um amigo. E exatamente isso que acontece. Nos é dito que o preço da sua entrega seriam 30 moedas de prata. Nós encontramos essa profecia no livro de Zacarias, no capítulo de número 11, no versículo de número 12 e 13, que diz: porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. E o cumprimento dessas palavras está em Mateus, no capítulo 26, versículo de número 15. E disse, isto é, aquele que o traía, que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Profecias que os judeus haviam lido tantas e tantas vezes, para que com quem aquelas profecias se cumprissem, essas coisas acontecessem. Eles saberiam que este era o Messias, sem contar os milagres que Jesus Cristo fez ao entrar neste mundo. As profecias de Isaías dizendo que quando o Messias viesse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me enviou para curar os quebrantados de coração, abrir os olhos. E quando Jesus Cristo veio e iniciou seu ministério público, milhares, assim por dizer, de pessoas foram curadas de todos os tipos de enfermidade, porque na sua vida ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele curou aquelas pessoas, e na sua cruz, na sua morte, a nossa morte espiritual, eles deveriam saber, eles deveriam ter compreendido quando essas coisas começaram a acontecer, e Jesus curando e partindo o pão e ressuscitando os mortos e falando como nenhum outro homem falou, e falando com autoridade, não como os escribas, e em sua pessoa se cumprindo essas coisas. E então na cruz do Calvário, todas essas profecias se cumprindo de uma maneira precisa, exata. Como é que aqueles escribas que sabiam contar o número de vírgulas na Bíblia, no Antigo Testamento, não perceberam que isso estava acontecendo com aquele homem? Com o Salvador que veio ao mundo, seus olhos estavam cegos, eles não podiam ver que o Messias estava ali. Nós lemos que o traidor de Jesus tomaria aquelas 30 moedas, mas ele não as usaria. Lá na profecia de Zacarias, capítulo 11, versículo de número 13, Zacarias 11, 13. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas
de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. E o cumprimento dessa profecia está em Mateus, capítulo 27, versículos 6 a 7. Veja comigo. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Você percebe? Nos é dito por uma profecia em Isaías 53, 7, que o acusado, que o Messias, ficaria em silêncio. Isaías 53, 7, que diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E veja o cumprimento dessas palavras em Mateus 26, 62 a 63. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti, como ovelha muda ao matadouro. Nós lemos que ele seria golpeado, que ele seria cuspido, profecia de Isaías, 680 anos antes da vinda de Cristo. Isaías 50, versículo 6, as minhas costas oferecia aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. O cumprimento disso está em Marcos 14, 65. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza, isto é, profetiza quem te bateu. E os servidores davam-lhe bofetadas. O Salvador que veio ao mundo. Nos é dito que ele seria crucificado, os judeus sabiam disso, ele seria crucificado entre pecadores, Isaías 53, 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E aqui está o cumprimento em Mateus 27, 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Nós lemos em Salmos 22, versículo 16, que as mãos do Messias seriam perfuradas, os seus pés seriam traspassados. Salmo 22, versículo 16, pois me rodearam cães, isto é, os romanos, o ajuntador de malfeitores me cercou, aqueles líderes judeus me traspassaram as mãos e os pés. E o cumprimento está aqui em todos os evangelhos, João 20, 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lugar, no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Ele foi traspassado, ele deveria ser. Nos é dito que dariam a ele fel e vinagre, até isso está profetizado, Salmo 69, 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. E o cumprimento em João 19, 29, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe achegaram a boca. Queridos amigos, quantas profecias, deixe-me correr através dela. Ele seria zombado, Salmo 22, 8, confiou no Senhor. Ouça essas palavras do Salmo 22, 8, escritos séculos antes da vinda do Messias. Confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Veja o cumprimento em Mateus 27, 43. Confiou em Deus, diziam os líderes de Israel. Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Veja o Salmo 109, 25, apenas menciono de passagem. E ainda lhe sou opróbrio, quando me contemplam, movem as cabeças. E lá em Mateus 27, 39, e os que passavam blasfemavam dele, e meneavam, moviam as cabeças. O cumprimento específico, preciso, de detalhes proféticos na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Nos é dito que ele oraria pelos seus inimigos. Salmo 53, 12. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E nós vemos o cumprimento disso na cruz. Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nos é dito que o seu lado, os seus rins, o seu próprio lado seria perfurado. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi
E sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram. Cumprimento em João 19:34, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Você percebe o que está sendo descrito aqui? Cada uma dessas profecias se cumpririam naquele monte do Calvário. Naquelas horas de dor e agonia, quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado, como Moisés levantou aquela serpente no deserto para curar da ferida da serpente, aqueles homens e mulheres, Cristo foi levantado para que todo aquele que olhasse para Ele pela fé, em arrependimento, fosse curado, tudo sendo cumprido exatamente como a palavra de Deus determinou, profetizou, nas mãos daqueles homens e mulheres por séculos e séculos, e eles simplesmente não puderam perceber, porque desconheciam a palavra de Deus. Nos é dito que lançariam sorte sobre suas roupas. Salmo 22:18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha roupa. E o cumprimento em João 19:24. Disseram, pois, uns aos outros, os soldados, não rasguemos a túnica de Cristo, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz, esta que eu acabei de ler no Salmo 22:18. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura, a túnica, lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Nos é dito que os seus ossos não seriam quebrados. Salmo 34:20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. João 19:33. Mas vindo a Jesus o soldado, isto é, e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, nenhum osso foi quebrado. Ele seria sepultado com os ricos. Salmo 53:9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Mateus 27:57-60. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E ele foi colocado naquela sepultura dele. E nos é dito, por fim, queridos amigos, entre tantas profecias, marque você, que naquele dia, naquelas horas, quando ele fosse levantado naquela cruz, trevas desceriam sobre toda aquela região de Israel. Profecias de Amós, capítulo 8, versículo 9. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Você percebe o cumprimento disso? Mateus 27, versículo 45. E desde a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, até as 15 horas, contagem dos judeus, por 3 horas. Bem, deixe-me encerrar aqui este ponto. O cumprimento dessas profecias sobre a morte do Senhor Jesus Cristo e tantas outras profecias sobre Ele, sobre a sua obra, sobre as suas palavras, é uma prova cabal de que Jesus Cristo foi o Messias enviado por Deus. E essas profecias estavam ali para serem vistas e compreendidas, elas estavam ali para este fim, para que quando o Messias daquele povo chegasse, eles vissem, é este, não aquele. Tudo o que a palavra disse cumpre sobre ele, em suas palavras, em seu ministério, em sua obra e mesmo em sua rejeição por nossos líderes de Israel e em sua crucificação pelos romanos. Esse é o meu Messias, esse é o Salvador, esse é o Deus eterno que se fez homem. Ele veio para curar os corações quebrantados, mas eles não entenderam. Como foi isso que o povo e os líderes rejeitaram a Jesus desta maneira? Bem, eles estavam cegos espiritualmente. E a sua religião naquela altura é uma religião muito, muito diferente daquilo que Moisés havia dado àquele povo no passado. Mas mesmo esta rejeição, não é maravilhoso? Mesmo esta rejeição por parte daqueles líderes foi também profetizada na palavra de Deus. Ele deveria ser, porque ele deveria morrer, porque ele não veio para ser um rei neste mundo. O meu reino não é deste mundo, disse ele tantas vezes, mas para ser o rei do seu povo, em um novo céu e uma nova terra, e no coração do seu povo eleito. Ele deveria morrer, queridos amigos. Ele veio para morrer, e ele deveria morrer sozinho, abandonado pelos seus discípulos, abandonado pela nação,
abandonado pelos líderes que deveriam representá-lo, ensinar o povo sobre ele. Ele deveria morrer sozinho e ele deveria sofrer. A cruz não foi apenas um instrumento onde ele morreu, mas um instrumento de tortura. Ali pendurado em seus braços e pernas, naquele sol escaldante, sendo humilhado e desprezado daquela maneira, ele deveria ser torturado em seu corpo, em sua mente. A tortura, isto é, a morte e o sofrimento que nós merecemos, o castigo que agora nos trouxe a paz, foi colocado sobre ele, e pelas suas marcas, pisaduras, suas feridas, a nossa ferida espiritual é ferida. Você percebe o cumprimento dessas profecias? Ele deveria morrer, ele deveria sofrer daquela maneira. E naquele dia da sua crucificação, ali no Calvário, fora das portas de Jerusalém, um evento retrata a profundidade do que estava acontecendo ali. Eu gostaria de gastar os próximos minutos descrevendo este evento. Na cruz, quando o Senhor Jesus entrega a sua vida pelo seu povo, nós lemos nos evangelhos que no meio da sua tortura, que no meio da sua agonia naquela cruz, ao meio-dia, quando o sol estava pino, escaldante, então cai sobre toda aquela terra de Judá trevas profundas por 3 horas. 3 horas, essas são as 3 horas de escuridão no Calvário. E essa escuridão, queridos amigos, tem vários propósitos e várias lições profundas que falam sobre a santidade de Cristo, o amor do Salvador, o ódio de Satanás pelos homens e pelo Messias, e aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava cumprindo ali naquela hora em nosso lugar, se nós cremos nele, se nós nos arrependemos de nossos pecados. Tudo o que estava acontecendo ali naquelas horas deveria ser coberto por uma cortina de escuridão quando o Salvador sofreu em nosso lugar. Gostaria de chamar a sua atenção para essa porção, esse texto. Abra comigo no Evangelho de Marcos. Nosso texto lido inicialmente no capítulo 15, está nos versículos de número 27 ao versículo de número 33. Marcos capítulo 15, do versículo 27 ao versículo de número 33. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também, os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados, os salteadores, o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. A crucificação do Senhor Jesus Cristo Salvador aconteceu em uma encosta, em um pequeno morro, próximo dos muros da cidade de Jerusalém, mas fora, do lado de fora de Jerusalém. Às 3 horas de escuridão, nos é dito, começa aqui a hora sexta, a maneira como eles marcavam a hora, sendo a primeira hora do dia, 6 da manhã para nós, a hora sexta então ao meio-dia. E aquela escuridão que cai sobre aquela região, das 12 às 13, 15 horas da tarde, segundo a contagem romana, deveria cobrir em parte o que estava acontecendo naquele momento, quando o Senhor sofria a maior agonia sobre aquela cruz. O que foi essa escuridão? Alguns têm perguntado. Como isso aconteceu? Um evento físico, um evento natural, a escuridão, o cessar da luz ao meio-dia numa cidade como aquela. Bem, não foi um eclipse, como alguns céticos têm dito. Porque a crucificação ocorreu na Páscoa, e a Páscoa era um período de lua cheia. Aquela escuridão também não foi um síroco. Síroco é o nome dado a um tipo de vento que se levanta no deserto, no sul de Israel, e cobre boa parte de Israel com poeira, uma tempestade de areia grande, muito grande. De vez em quando nós vemos isso na televisão, não é? Ainda acontece hoje. Não foi um tipo de escuridão assim. Porque a escuridão que desce sobre a terra, aquela região, naquele momento, foi nada mais, nada menos do que um milagre
do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo quem realizou isso. Alguns dizem que foi o seu último milagre. E essa escuridão, ela desce como um véu, como uma cortina que cobre toda aquela cena brutal, terrível, agonizante. O profeta Isaías descreve o Senhor Jesus Cristo na cruz como alguém cuja fisionomia era de alguém torturado. Naquela altura, depois de várias horas ali pendurado, seu corpo sob o sol, tendo sido surrado, esbofeteado, lembre-se, passado a madrugada acordado em seu falso julgamento, ele não foi julgado, tendo sido torturado pelos romanos, tendo sido daquela maneira açoitado ali naquela cruz, tendo carregado a sua própria cruz, a fisionomia do Senhor Jesus Cristo deveria estar tão torturada, tão deformada pela dor, pela agonia. O seu corpo ali naquele lugar, jorrando de sangue, o desprezo dos homens pelo Filho de Deus. Deus não permitiria que aquilo seguisse daquela maneira, e então, assim por dizer, Ele próprio baixa uma cortina de escuridão, assim por dizer, é o suficiente. É como se Deus estivesse dizendo, basta, basta, olhos ímpios, impuros não verão o meu Filho mais do que o suficiente. Essa escuridão, ao descer de repente diante dos olhos daqueles homens e mulheres, daqueles líderes, soldados, trouxe imenso temor ao coração da multidão que assistia. Você sabe, os judeus eram bastante treinados em profecias de advertência sobre o julgamento de Deus. Há muitas delas na Bíblia, profecias sobre a vinda do julgamento, os sinais de como seria esse julgamento. E trevas é um sinal de julgamento. E assim temor entra no coração daqueles líderes. Eles não sabem o que está acontecendo ao meio-dia, trevas sobre toda a terra de Judá. A natureza, queridos amigos, o sol, lua, as estrelas, toda a luz, como que prostra a cabeça, assim por dizer, em reverência ao Senhor, em adoração, quando Ele realiza a sua obra no Calvário. É como se o sol prostrasse-se em tributo e toda a atividade humana, o martelo dos pedreiros, o comércio, a conversa, a fofoca e tudo mais parasse, quando o Salvador entregou a sua vida naquela cruz. Reverente temor começa a tomar lugar na mente, nos sentimentos de todos aqueles homens. Em um momento crucifica-o, em um momento desce da cruz se tu és o Messias, zombando, chacota, zombaria, se és o Filho de Deus, desce daí, nós creremos, salvamos a outro. De repente temor no coração. Todos os insultos contra Cristo são de repente silenciados e pecadores começam a tremer nas pernas. Escuridão nunca vista antes, daquela maneira. Por que destas 3 horas de escuridão? Deixe-me trazer algumas lições importantes a respeito disso, do significado disso. As 3 horas de escuridão. Primeiro, porque a divindade de Cristo deveria ser evidenciada ali e ressaltada aos olhos de todos aqueles homens e mulheres. É exatamente na metade da sua tortura, da sua morte, do seu tormento, que uma cortina de escuridão desce e cobre toda a cena por conta da sua nobreza e por conta da sua dignidade. Certamente que a escuridão não diminuiu a sua dor, mas ela pagou um tributo à divindade de Cristo. A sua dignidade e a sua glória foram tão grandes, mesmo na cruz, que olhos pecaminosos não seriam permitidos contemplar a sua humilhação além do que foi necessário. Eles não fariam ao bel prazer o que desejavam. Ele veio para morrer e sofrer, mas a medida do seu sofrimento, embora tremenda, embora grande, foi uma medida calculada. E no momento em que ele cumpriu a justiça, no momento em que ele passou, assim por dizer, a linha do retorno para a vida, quando ele estava próximo da sua morte, então esta cortina de escuridão desce, a humilhação visível de Cristo, ela foi então condensada para sinalizar a sua grandeza divina.
Oh, queridos amigos, a sua divindade é evidenciada, um sinal de Deus ali na natureza. A dor física extrema do Senhor Jesus Cristo, que nenhum filme de Hollywood pode expressar um mínimo, também foi coberta. Conforme as horas passavam, a fisionomia do Senhor Jesus Cristo ia se deformando ali naquele lugar. Debaixo de tamanho sofrimento, de peso, de tantos e tantos pecados que ele levava, passe para além do físico. Pense em sua mente, em sua alma, levando os nossos pecados, horas e horas ali. O seu corpo humano ia se como contorcendo e torturando debaixo do peso de tanto sofrimento físico, para muito além o sofrimento em sua mente, em sua alma, por tantos e tantos pecados, milhões e milhões de homens e mulheres por quem ele morria. Cada palavra torpe, cada mentira, cada átomo contra a lei de Deus, cada pensamento, isto é, contrário à vontade de Deus. Tudo que nós fizemos por palavras, por gestos, por ações, por omissões, em pensamentos, na imaginação, ontem, ao longo dos anos, aqueles por quem ele morreria, uma multidão, um Everest imenso de pecados, de cada homem, de cada mulher, de milhões e milhões de homens e mulheres, sobre ele, toda a nossa imundície. A sua dor física deveria ser coberta. Mas há uma razão ainda maior para a escuridão. O sofrimento físico jamais poderia mostrar a natureza do sofrimento de Cristo em sua alma. E essas 3 horas de escuridão, elas ensinam que um peso muito maior de sofrimento ele estava carregando, que não poderia ser visto aos olhos humanos. A escuridão simbolizava isso. Filmes mostram apenas o sofrimento físico de Jesus, mas o seu sofrimento foi algo infinitesimal em comparação com a aflição da sua alma, se eu posso colocar nesses termos. A angústia mental sem paralelo sofrida pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele experimentou a separação do Pai. O que ele sentiu é o que você e eu deveríamos sentir. Iremos se nós não nascermos de novo, se nós nunca o buscamos. É o que certamente todo pecador não regenerado sentirá por toda a eternidade, a separação de Deus. Queridos amigos, eu não posso iniciar nem descrever estas coisas. Com aquela escuridão há mais uma lição, porque crentes em Jesus Cristo agora são chamados a ver os seus pecados nele, em um sentido real, queridos amigos. Nós estamos ali com ele. Meu orgulho estava ali. As minhas mentiras estavam ali, a minha ganância, a minha cobiça, a minha autossuficiência, todos os pecados que eu cometi dia após dia. Nenhuma pintura do Calvário pode expressar isso, é por isso que não deve ser feito. Cada crente é chamado a ver o seu pecado naquela cruz. Aquela escuridão também representa o fim das trevas espirituais. As 3 horas de escuridão foram decisivamente e repentinamente, você se recorda, terminadas. De repente, às 15 horas, o sol volta a brilhar. E você sabe o que acontece naquele momento, às 15 horas? Nós lemos na palavra de Deus que naquele momento é o momento quando o Senhor Jesus Cristo entrega a sua alma. E Jesus, dando um grande brado, às 15 horas, um pouco antes, expirou. O final daquela escuridão significa o final das trevas espirituais. As 3 horas de escuridão foram decisivas. Quando Jesus Cristo, imediatamente após as suas palavras, Deus meu, por que me abandonaste? Entrega a sua alma. Então, meus queridos amigos, tudo aquilo para o que ele veio, toda a sua obra é consumada. E é por isso que ele diz aquelas palavras: está completo, consumado, acabado. As trevas espirituais se vão com a morte do Senhor Jesus Cristo. Essas trevas também simbolizam que toda pessoa agora é recebida por Cristo pela fé. Pense sobre isso. Metade da crucificação do Senhor Jesus Cristo acontece na escuridão
E isso é um lembrete, atente para isso, de que Deus, de que o Senhor Jesus Cristo não deve, uma advertência, um lembrete, que Ele não pode ser buscado com olhos físicos, em imagens, em figuras. Deus deve ser buscado pela fé. O Senhor Jesus Cristo deve ser buscado pela fé. Não é triste que existe uma religião mundial fortíssima em nosso país, que adora os pés de Jesus, que adora o coração de Jesus, que adora os olhos de Jesus, que adora o menino Jesus, coisas loucas e estranhas, o corpo físico, os cabelos, o rosto, a aparência, que olha para estas partes físicas de Jesus e adora estas coisas, quando nós somos comandados a adorar a Deus pela fé. E essa escuridão representa isso, é uma advertência. Nós não podemos buscá-lo por crucifixos, imagens e pinturas e mosaicos, estátuas e procissões. Nós não somos salvos ao contemplar coisas físicas e nos envolvermos em rituais e liturgias, mas a depositar a nossa fé naquilo que Ele realizou naquela cruz, os seus méritos, ter estes méritos em nós em arrependimento de pecados, clamando por vida pela fé somente em Jesus, por meio de arrependimento. É por isso que a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo, somente através de arrependimento e pecados, não por boas obras, não por liturgias. E esta escuridão que cai sobre aquele povo é uma advertência disso. As 3 horas de escuridão nos advertem sobre essa questão, que nós somos enviados por Deus a Jesus pelo caminho da fé e não pelo caminho da vista. Nessas 3 horas de escuridão, a obra de salvação é coberta, e depois do sofrimento que o Senhor experimentou na cruz, a segunda característica mais proeminente deste evento, lembre disso, depois dos sofrimentos físicos, a segunda característica mais proeminente da narrativa são os insultos lançados contra Jesus. Queridos amigos, insultos de todo tipo. Ele foi escarnecido pelos soldados e escarnecido pelos líderes de Israel. Mas logo que a escuridão densa cobriu a cena, todo aquele abuso foi silenciado. Como eles poderiam continuar insultando o Senhor Jesus Cristo, estando agora cheios de medo e de temor no escuro, sendo treinados para ver a escuridão, trevas, como um sinal da punição de Deus? Oh, meus queridos, entenda a lição. Aqueles que desprezam o Senhor Jesus Cristo, que desprezam o Evangelho, nunca alcançarão a compreensão do significado da vida, permanecerão no escuro. Nunca alcançarão perdão, reconciliação com Deus, salvação, o significado da vida, o caminho de vida eterna, o caminho para Deus. Nunca compreenderão. Aqueles que desprezam Jesus Cristo, Salvador, permanecem no escuro, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a luz do mundo. E essas trevas que caem sobre aqueles homens que desprezaram a Jesus, representam isso para você e para mim. Se nós desprezamos o Filho de Deus e a sua mensagem, e no lugar colocamos imagens e liturgias e a nossa boa reputação e nossas boas obras, nós permanecemos na escuridão e passaremos das trevas para as trevas quando a nossa vida acabar. Essas trevas representam isso. Pelas 3 horas de trevas, há também uma representação muito profunda aqui. Essas 3 horas de trevas, elas mostram a atividade das hostes de Satanás contra o Senhor Jesus Cristo. Certamente você se recorda daquela profecia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A primeira e maior promessa de que um Salvador viria, dita a Eva no jardim em seu pecado, que a sua semente, da sua semente nasceria o Salvador. Ele seria humano, ele viria a este mundo, o Salvador. Mas que a serpente, representando assim por dizer Satanás, o morderia o calcanhar, mas ele esmagaria a sua cabeça. E sabe o que está acontecendo aqui no Calvário? Esta é a hora em que seu calcanhar é mordido. Esta é a hora em que Satanás conseguiu, a sua imaginação, destruir, assim por dizer, o Salvador, destruir o Messias, matá-lo. Ali está ele tentou tantas e tantas vezes, não é? Ele tentou destruir aquela nação
para que o Messias não viesse, nunca conseguiu. Deus preservando o remanente santos, salvos, até que viesse o Salvador no meio de uma nação incrédula, e ali está ele, colocando tantas pessoas contra o Messias, os líderes, seus próprios amigos, um discípulo seu, tantos virando as costas, e finalmente na cruz, onde Satanás desejava, matando, desprezando, fazendo morrer, mordendo o seu calcanhar, assim por dizendo, mas é ali que a sua cabeça é esmagada. Mas veja, queridos amigos, essas 3 horas de sombras e de trevas representam e indicam a ação e a atividade das hostes de Satanás. Quando os principais sacerdotes, lembre-se disso, e os capitães do templo vieram prender a Jesus Cristo, lá em Lucas 22, 53, quando chegou o momento dele se entregar, você se recorda do que ele disse? Ele disse, essa é a vossa hora e do poder das trevas. Nós cremos que a hora do poder das trevas mencionado por Jesus Cristo refere-se não somente a Cristo levando sobre si a ira divina, mas também o ataque misterioso de Satanás e seus demônios contra e sobre o Senhor Jesus Cristo quando ele estava preso naquela cruz. Essas 3 horas de escuridão sugerem a atividade satânica contra Cristo. Satanás, naquele momento na cruz, ele lança desesperadamente toda a sua ira, todo o seu desprezo contra o Senhor Jesus Cristo, conforme ele é pendurado ali. De alguma maneira, os demônios do inferno, bom, ainda não estão no inferno, mas de alguma maneira, Satanás e seus demônios, eles atacam o Senhor Jesus. É claro que sim. Você se recorda como Satanás propôs ao Senhor Jesus Cristo naquelas tentações no deserto, e ele vem a ele de alguma maneira tentando-o? Certamente ele está fazendo o mesmo aqui, e o desprezando e o atacando e dizendo coisas, e os seus demônios o cercando de alguma maneira. O que o Senhor Jesus Cristo sofreu na hora da escuridão e do poder das trevas é tão grande. Pense comigo, cheio de fúria, os demônios na escuridão se lançam em volta do Senhor sobre a cruz. É uma tentativa viciosa, desesperada, de distraí-lo talvez de seu objetivo expiatório. Não sei, será que eles entenderam que ele estava entregando a sua vida para esmagar a cabeça da serpente? Certamente Satanás entendia muitas dessas coisas, mais do que os líderes judeus. Ou talvez a levar Jesus Cristo a pecar ali naquela cruz, debaixo da dor, da angústia, a blasfemar e a morrer, como ele tentou a Jó, blasfema contra esse Deus e morre. Talvez Satanás o tentou ali. Eles insuflaram, os líderes não insuflaram a dizer que descesse da cruz. Diga para ele, desça da cruz, faze-o tentar, tente-o, para que ele mostre o seu poder debaixo da ira, da raiva, nessa dor toda. Quem sabe ele não peca contra Deus e não transforma estas pedras em pães, ou manda uma legião de anjos, assim como Satanás sempre o tentou. No Calvário eles derramam sobre Cristo toda a sua ira e desprezo, como se eles sentissem que a sua hora de derrota chegara. E isso os levou ao desespero, assim por dizer, a desprezar a Cristo e atacá-lo. Houve um pastor do século XIX na Inglaterra, um pastor batista reformado, calvinista como nós, chamado Charles Spurgeon, que em um de seus sermões descreveu esse elemento das 3 horas de escuridão no Calvário, a hora de Satanás. E eu extraí essa descrição dele para ler aqui. Ele disse o seguinte sobre este momento: os lamentos do inferno se levantam em um terrível barulho. O abismo se esvazia de suas legiões, leões terríveis, lobos famintos tão tenebrosos quanto a noite. Os demônios se apressam em suas miríades para cercar o Salvador. Quem pode contar que horrores o Senhor experimentou na hora do poder da escuridão? Mas ao final ele foi vitorioso sobre todos eles, e ali levou cativo o cativeiro, e assim, tendo espoliado os principados e os poderes das trevas, ele os expôs abertamente, triunfando sobre eles todos. Não é belo? Foi exatamente isso, querido amigo. Até que chegue aquele dia quando nós entrarmos na presença de nosso Salvador na eternidade, no paraíso de Cristo, como canta aquele hino, quando o sol não existir mais, e a lua também não mais, e as estrelas e o universo tiverem passado,
e um novo céu e uma nova terra criado por Cristo, nós com Ele, na presença de nosso Criador, vendo o nosso Salvador em seu corpo ressurreto, até que aquele dia chegue aqui, deste lado do céu, nós nunca entenderemos, nós nunca poderemos encompassar o custo, o preço que coube ao Senhor Jesus Cristo para salvar homens e mulheres pecadores como nós. O custo da nossa redenção. O quanto Cristo Jesus nos amou. Queridos amigos, eu tenho tanto para dizer a respeito disso, mas o nosso tempo se acaba, eu devo concluir aqui. O apóstolo Paulo, você se recorda? Ele foi um daqueles líderes judeus, nós não sabemos exatamente, mas que talvez estivesse ali naquele dia da crucificação. Ele esteve fora, talvez, nós não sabemos, mas certamente se estivesse em Jerusalém, ele estaria junto com o Sinédrio, junto com aqueles líderes, desprezando a Jesus, cuspindo nele. Talvez ele teria sido aquilo que tivesse dado uma esbofeteada no Senhor Jesus Cristo. Tão mau era Paulo, Saulo de Tarso, um homem mau, um homem cruel, um homem cego, um homem preso como aqueles demais líderes de Israel. Um homem que rejeitou o Senhor Jesus Cristo e o crucificou também. Mas você sabe, nos diz os evangelhos, ou melhor, o livro de Atos, que um dia, em um caminho para uma cidade chamada Damasco, irado, furioso, querendo atacar cristãos, arrastando-os pelo cabelo para a prisão, para a morte, o próprio Senhor Jesus Cristo aparece a ele uma luz fulgurante. E ele é derrubado literalmente do cavalo no pó, e derrubado do seu orgulho no pó do arrependimento. E levado a parar cego ali por causa daquela grande luz. Por 3 dias em arrependimento, lembrando da palavra de Deus, dos profetas, ele clama a Deus em oração por salvação e misericórdia. E é enviado a ele aquele homem Ananias para que lhe dissesse: Paulo, Saulo, os teus pecados te foram perdoados. E sabe o que acontece? Os seus olhos se abrem, ele volta a enxergar. As trevas foram banidas do coração de Paulo. Então um dia, queridos amigos, depois de servir ao Senhor e sofrer pelo seu Salvador, não para ser salvo porque ele já fora, mas sofrer por amor a Cristo, levando o seu evangelho a outras pessoas. Muito tempo depois ele escreve a uma igreja que ele havia plantado na cidade de Corinto, e eu leio, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, ele escreve estas palavras. Eu gostaria que você guardasse estas palavras do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 5, 21, ele diz: sobre Jesus, aquele que não conheceu o pecado, o fez ou se fez, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, se você permanece no estado em que você se encontra, tentando agradar a Deus através de liturgias, procissões, rezas, passes, louvores e todos os tipos de coisas, você ainda não entendeu que a justiça que você deseja oferecer a Deus de uma vida reta e aceitável, Jesus Cristo já ofereceu ao Pai. Será que eu posso adicionar ao sacrifício de Jesus Cristo pelas minhas boas obras? Naquela cruz ele disse: está pago, consumado. Será que pelo meu auto-sacrifício, reza, procissão, bater o ponto na igreja, o que quer que seja, eu posso adicionar algo ao que Cristo já fez e pagar pelos meus pecados, quando ele já entregou a sua vida? Entenda isso. Compreenda, esta é a mensagem do Evangelho. Isso é Páscoa, que o Cordeiro de Deus deveria vir a este mundo, e ele já veio. Ele já veio, querido amigo. E se você colocar os teus olhos nele pela fé e encarar o teu pecado, os teus pecados, e o teu orgulho cessar, e olhar para ele como aquele que morreu em teu lugar, se você fizer isso, ele terá morrido em teu lugar. E confessar a ele os teus pecados, ele terá pago em teu lugar. Ouça essas palavras: aquele Jesus que não conheceu o pecado, ele nasceu sem pecado, nunca pecou, ele se fez pecado por nós, ele levou na cruz o nosso pecado, para que nele
nós pecadores, fôssemos feitos diante de Deus pela fé em Jesus, pelos méritos de Jesus Cristo, justiça de Deus. A justiça que Deus requer de você e de mim, Ele cumpriu. Não há justiça em mim, há pecados. Mas se eu encarar os meus pecados, se você encarar os teus pecados e buscar a justiça que Deus proveu, então você será salvo e salvo para sempre. Ele terá pago os teus pecados, toda mentira, toda imoralidade, toda vileza, tudo aquilo que a tua consciência registrou e será aberta diante de Deus para o julgamento. Se você se aproximar dele como um pecador convicto, arrependendo-se e clamando, entregando a sua vida a ele, abraçando pela fé, estendendo a mão vazia de méritos para receber o perdão e a justiça de Cristo, você será salvo, perdoado e ele terá pago em teu lugar. Esse é o significado dessas palavras. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele, naquela cruz de dor e agonia, ele pudesse pagar em nosso lugar. Meu querido amigo, entenda isso, que o Filho de Deus se fez homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos e filhas de Deus. Vamos concluir juntos nesta tarde, adorando ao nosso Deus, com o hino de número 79 em nosso cenário. Hino de número 79, estes sentimentos, ó fronte ensanguentada em sofrimento e dor.